Atenção, concurseiros na madrugada. Nessa semana, a Bia conversou com a nutricionista Denise Ribeiro, especialista em educação e saúde. Ela traz dicas de alimentação para melhorar a concentração e ajudar nos estudos. Vamos assistir. Hoje o quadro Concurseiros na Madrugada vai tratar de um tema que é pouco divulgado, mas que é de extrema importância para quem quer estudar bem nas provas. Por isso hoje eu estou com a Denise, nutricionista, especialista em saúde e educação. Bem-vinda ao Fala Madrugada, Denise, é um prazer tê-la aqui. Boa madrugada para todos e vamos lá. Então, Denise, qual é a importância da boa alimentação para quem vai prestar concurso? Independente de quem vai prestar concurso, para qualquer pessoa, a importância é comer equilibradamente, né? Porque hoje existem muitos mitos em relação à comida, isso não pode, isso pode. Então hoje o que a gente preconiza sempre é a pirâmide de alimentos, comendo todos os grupos carboidratos, carnes, frutas, legumes. Uma coisa que é muito esquecida hoje, que é o cálcio, né, na fonte de leite, que muita gente hoje despreza um pouco isso, e a água, né, que muita gente não considera um alimento, mas hoje é muito importante tomar de 1,5 litro a 2 litros de água, que isso é importante até para reações internas do corpo. Que tipo de alimentação um candidato deve seguir enquanto está se preparando para as provas? O candidato não é diferente da população como geral, né? Ele deve seguir uma alimentação equilibrada, como eu já falei, estou comendo todos os grupos de alimentos e de preferência de 3 em 3 horas, né? Comendo a fonte de carboidratos que vai dar energia, proteína que vai dar também força e comendo nesses intervalos pequenos, porque nisso ele vai estar estimulando o metabolismo dele, nunca vai estar com o estômago vazio, que vai causar uma desconcentração e uma fome excessiva. Então o importante é você estar comendo de 6 refeições, dividindo essas refeições para o seu organismo estar sempre trabalhando e te deixando bem. Você pode exemplificar o que é carboidrato, proteína, para o pessoal de casa que não sabe? Posso. Carboidratos são as fontes, né? São arroz, pães, biscoitos, massas. E esses alimentos são alimentos que dão energia para o corpo. As proteínas são carnes, ovos, os feijões, né? Que são caracterizados como proteína e como carboidratos. Os reguladores que a gente chama são as frutas e os legumes, que é muito importante. Tem até um projeto do Ministério da Saúde que a gente deveria comer 5 ao dia entre frutas e legumes. A parte de cálcio estaria toda no leite, queijos, laticínios. E é basicamente isso, uma alimentação equilibrada. E os óleos hoje, que são considerados também até muito bom também para estimular, né, o cérebro, tudo, são os azeites, né, e as castanhas, né, que também são encontrados. A gente sabe que só uma boa alimentação não é suficiente. Que outras dicas você tem para dar para os candidatos? Uma boa noite de sono, exercícios físicos? Isso é muito importante. Eu acho que pelo menos 8 horas de sono. Exercício físico sempre é muito bom, porque também te estimula, né, na concentração. E eu acho que também, assim, fazer alguns jogos diferentes que estimulam o raciocínio, palavras cruzadas, jogos de adivinhação, né, leituras, fora a matéria do concurso, que isso também vai estar trabalhando o seu outro lado de concentração, mas sai um pouco dessa coisa das matérias que você tem que estar estudando, né? As provas costumam ser longas, às vezes tem 5, 6 horas de duração. Que tipo de alimento o candidato pode levar para consumir na hora da prova? De uma maneira geral, é melhor levar alimentos leves, né? Sucos de fruta, barrinha de cereais, frutas, evitar esses salgadinhos e refrigerantes, porque esses alimentos têm muito sódio e às vezes vai gerar sede, vai gerar mais fome ainda, porque vai ser metabolizado rapidamente e aí você vai ter estudado e na hora H da prova vai estar desconcentrado com essa parte de comida. Se você levar coisas mais saudáveis, uma barrinha de cereal, frutas, suquinhos, eu acho que você garante um pouco essa saciedade, né, sem comprometer muito o seu raciocínio, sua concentração na prova, que é o principal nesse momento. E a água também é importante, não esqueça da hidratação, porque essa falta de hidratação também te deixa cansado. Quantos litros o candidato tem que beber por dia? O ideal, todo mundo da população, é no mínimo 1,5 litro a 2 litros, que é
algum hidratante de uma forma geral, não precisa ser só água. Você pode compensar esse 1,5 litro e 2 litros com mate, com sucos, né, com a água propriamente dita. Evitar, assim, os refrigerantes, porque como o refrigerante, ele acaba assim, como ele é muito doce, ele rouba da sua célula toda a água. Então você vai beber aquele refrigerante e daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Então alimentos que hidratem verdadeiramente são sucos, águas, mate, chás gelados. É melhor dessa forma. Alguns especialistas afirmam que determinados tipos de alimento melhoram o raciocínio e a memória. Que alimentos são esses? A maioria dos alimentos que são ligados às vitaminas do complexo B. Então a gente tem ovo, peixes, cereais integrais, as frutas cítricas também, por ser rica em vitamina C, elas também te dão uma desestressada, né, e ajudam a estimular também. E assim, a gente não precisa ficar tão preocupado em comprar só alimentos muito caros, né? A gente tem a gema de ovo e o ovo de uma maneira geral, que é muito rica em colina, que é uma substância do complexo B, que ajuda a estimular essa atividade cerebral. Né? A gente tem como uma coisa importante também, que é você manter a calma, o alface, que tem uma característica calmante. Né? A gente tem os vegetais verdes escuros, que são ricos em ácido fólico, que também são importantes. A maçã também é um alimento que estimula muito o raciocínio. Então são alimentos que vão estar assim, ajudando a essa coisa da concentração. Mas eles sozinhos, eles não dão conta. O importante é você ter uma alimentação equilibrada e fazer uso desses alimentos dentro dessa alimentação. Que um alimento sozinho, só a maçã, só o ovo, só as frutas cítricas, só os cereais integrais, não é isso que vai fazer você ter um desempenho melhor. O desempenho melhor é estar incluindo esses alimentos dentro dessa alimentação equilibrada. Muitos concurseiros passam o dia inteiro estudando e acabam não respeitando os horários corretos de alimentação. Qual o prejuízo que essa má alimentação pode trazer para eles? Quando você não cumpre, né, o que a gente falou até anteriormente, que são uma média de 6 refeições diárias, né, entre um café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e até uma ceia, o que acontece? O seu organismo pode ficar encarando que você está tendo uma privação de nutrientes, e com isso ele vai poupar, né, ao máximo esse aproveitamento que ele teria. Então, você comendo, né, de 3 em 3 horas, você vai dando subsídio para o seu organismo, tanto de energia, né, de concentração. Então, não é bom descuidar disso. Nem que você coma uma fruta, leva uma barrinha. Se está correndo, leva alguma coisa sempre na bolsa saudável que possa estar te fortalecendo, né? E aproveitando, até esqueci de falar sobre o zinco e selênio, que são alimentos muito bons também para a concentração. Que a gente encontra em frutos do mar, germe de trigo, levedo de cerveja. Sempre que você puder também fazer uma opção pelo integral, né? Tá trocando o refinado pelo integral, é uma troca inteligente. Ou então coloca uma farinha de linhaça, uma aveia, porque esse alimento vai ser absorvido mais devagar pelo seu organismo e não vai te dar uma fome mais rápida. Vai te dar, ao contrário, uma saciedade mais rápida. Então, na medida que você puder, dentro da sua... Às vezes o dia a dia é corrido, você também está estudando mais à noite, mas na medida que você puder jogar na bolsa algumas coisas que você possa lançar a mão, que sejam coisas saudáveis, é interessante. E tentar respeitar esse horário, que senão o que vai acontecer? Você vai pular uma refeição, quando chegar na outra, está morrendo de fome. E às vezes as suas escolhas nem vão ser tão corretas, porque você já está com uma fome demasiada. Então é sempre bom atentar a esses intervalos menorzinhos. Muitos concurseiros não têm dinheiro para pagar uma nutricionista para fazer uma dieta específica para eles. Que alimentos você pode indicar que são mais baratos para esse tipo de concurseiro? Eles podem comer assim, né? Uma base de uma alimentação saudável, que é uma combinação praticamente perfeita, o arroz com feijão. Está sempre na medida do possível, incluindo uma carne, que pode ser também o peixe. Hoje a gente tem a sardinha, que é riquíssima em ômega 3, que ajuda na memória e é um alimento barato. Né? O ovo, né, que é um alimento completo em termos de proteína, é praticamente um alimento completo em tudo, e que também a gema de ovo é riquíssima nessa substância que eu falei, colina, que é muito bom para esses processos, né, de estimular a memória. E sempre que possível também está comendo também um vegetal, né, uma fruta, mas de uma maneira geral sempre tentar comer essa mistura que é completa. O arroz com feijão, uma base de proteína que pode ser carne, frango ou ovo, uma salada, um legume
e uma fruta de preferência. Tentar, assim, evitar de gastar. Às vezes a gente gasta um dinheiro maior até em besteiras, em alimentos não tão saudáveis, né? Ah, vou comprar um salgadinho, uma batata frita, e você pode estar comendo uma coisa mais equilibrada, que vai te ajudar, né? Pode ser um diferencial essa alimentação correta na hora de você estar fazendo essa prova. Porque você vai estar mais concentrado, vai estar mais estimulado. Você comeu alimentos corretos que vão estimular a sua concentração, a sua memória. E aí você estaria evitando, né, todo o seu esforço ir embora por conta de uma alimentação correta. Então, assim, eu acho que assim, é um alimento completo, dessas refeições completas, né, que seria o arroz, o feijão e a proteína. E nos intervalos tentar comer, às vezes a barrinha de cereal pode ser mais cara, o integral, come uma fruta, a fruta da estação, que a fruta da estação normalmente está mais barata, está mais saudável, né? Uma banana, uma maçã, né? Uma laranja, que são fontes de vitamina C. Então, nesses intervalinhos, está fazendo uso, de repente, de uma fruta. Muitos candidatos gostam de estudar até o último minuto. Você acha isso certo ou você acha que o último dia deve ser para repouso? Eu acho que o último dia sempre deve ser para repouso. Porque se você não aprendeu, né? Se você não assimilou, se você não se sente preparado até esse último dia, não vai ser esse último dia que vai te dar a base toda. Então, acho que esse último dia vai se distrair, vai ao cinema, vai relaxar, vai dormir cedo, para na hora, tudo que você, né, plantou, você consiga colocar ali naquele momento da sua prova, que é um esforço que você está fazendo. Então, acho que esse último dia, esquecer que tem prova, chegar lá tranquilo e passar. Nós já noticiamos que o concurso da PM está com as inscrições abertas. Esse e vários outros concursos têm uma parte física. Que tipo de alimentação esses candidatos podem seguir para ter um desempenho melhor na prova? Uma coisa importante é, pelo menos 2 dias antes, sempre comer um prato à base de massa, porque essa massa vai se transformar em glicogênio, que é a matéria-prima, né, para os músculos, mas evitando molhos gordurosos, ou com molho de tomate, um molhozinho de margarina, né, evitando 4 queijos, de linguiça, essas coisas. Mas é importante sempre estar comendo uma massa e carboidrato, porque esse vai ser a matéria-prima de energia para eles. E comendo também, na medida do possível, frutas, né? A gente já sabe que, né, a banana, que é rica em potássio, as frutas ricas em vitamina C, porque vão ajudar os processos metabólicos também, né? A questão dos radicais livres. Então, ele comendo um prato de massa, se hidratando, importante, muito hidratação, porque o brasileiro não está acostumado a beber água, a se hidratar corretamente. E nessa prova de esforço físico, é necessário que o atleta, né, o concursado, a pessoa que vai fazer essa prova esteja hidratado, porque senão em algum momento ele vai falhar. E muito cuidado também com esses repositores energéticos que atletas de alta performance usam quando jogam vôlei de competição ou a própria prova de atletismo, porque o que acontece? Muitas vezes eles têm muitos minerais como sódio, potássio, mas que ele não é ainda necessário para o seu organismo, que não gastou tanto. Então, muitas vezes, em vez de você estar se hidratando com isso, você vai estar sobrecarregando seu rim. E isso vai te fazer mais mal do que bem. Então, na medida do possível, é melhor você tomar uma água de coco, que é um repositor, né, natural, uma água de coco, sucos de frutas e a própria água. Então, o melhor de tudo, em vez de estar até, mais uma vez, falando nessa questão econômica, gastando dinheiro comprando esses líquidos, né, que atletas usam, é melhor você estar tomando suco natural de frutas ou uma água de coco. Tá. Muito obrigada pela entrevista, Denise. Tenho certeza que as suas dicas foram muito valiosas e que os concurseiros vão começar a se alimentar melhor depois disso. Muito obrigada, quando precisar, e desejo sorte a todos, né, que façam boas provas. No quadro dessa semana, a nutricionista Denise Ribeiro mostrou pra gente que estudo, exercício físico, repouso e uma boa alimentação são a combinação perfeita para você se dar bem nas provas. Agora vamos conferir os concursos que estão com as inscrições abertas. Exército abre concurso de admissão para 420 vagas em colégios militares ao redor do Brasil, para ensino médio ou fundamental. Inscrições até 12 de setembro, presencialmente nos colégios militares listados no edital. A taxa é de R$ 80. IME oferece 18 vagas para professor de magistério superior. As inscrições vão até 29 de agosto na sede do IME na Praia Vermelha. É necessário o título de doutor e a taxa de inscrição é de R$ 100. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro disponibiliza 30 vagas para professor adjunto e assistente. As inscrições vão até 4 de setembro e devem ser feitas pela internet. As taxas variam entre R$ 58 e R$ 201.
CEPLAG oferece 80 vagas para os cargos de analista e especialista. As inscrições são pelo site até 1º de setembro. Taxa de inscrição é de R$ 110. INSS abre concurso para 300 vagas de analista do Seguro Social. As inscrições vão até 13 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 67,21. Exército oferece 97 vagas no quadro de engenheiro militar. As vagas são para o IME e as inscrições devem ser feitas pelo site do órgão até 2 de setembro. A taxa é de R$ 95. Marinha abre 98 vagas para oficiais. As inscrições devem ser feitas até 12 de setembro pela internet. A taxa é de R$ 45.